Tá. Olha, quando a gente fala em estresse, muitas vezes a gente não se dá conta que é uma situação que tudo bem, no dia a dia a gente vive, ok. Mas num confinamento, a história é bem diferente. Hoje vamos falar sobre esse assunto. Para isso, a gente está com o Serginho. Como vai? Tudo bem? Oi, amor. Melhor e a agora. queimadura da chapinha? Tá melhorando. Tá melhor. Sentou na chapinha, doutor Ciro, mas literalmente, como vai? Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Ciro é médico... O meu ponto caiu. Ele é médico psiquiatra e também molecular. E o Rodrigo Lopes, Olá, seja tudo bom, bem-vindo. Bem você, Obrigado. tudo bem? Prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso. Agora, doutor Ciro, quando a gente fala em estresse, eu comecei falando nisso, a gente lembra das situações do dia a dia. Mas é diferente ficar confinado num lugar com pessoas que você não conhece, não é? Sim. Tem aquela coisa do confinamento e tem a coisa da personalidade. Quem fica confinado? Ficar confinado é ruim. Quem fica confinado é muito importante a gente entender. Mais ou menos assim, de 1/3 a metade das pessoas são introvertidos. Como é que você diferencia um introvertido do extrovertido? Você pergunta assim, ó, quando você está num grupo de 20, 30 pessoas, uma festa, você sai de lá energizado, você sai legal, ou é pedra de criptonita que nem do super-homem? Quer dizer, você sai morto, cansadão. Então, se eu saio legal, eu sou extrovertida. Se saiu legal, é extrovertido. Se perdeu energia, é introvertido. Mas por quê? A pessoa fica preocupada em ter que responder com alegria aquilo que os outros também estão falando? Na verdade, o introvertido ele é muito voltado para dentro dele mesmo. E o extrovertido procura as respostas, se energiza com as outras pessoas. Interessante, Cátia, que a gente já percebe isso desde pequenininho, criança, bebê. Então, se você tem duas crianças assim, né? Você está com 2 bebês deitadinhos, dormindo, lá com 4, 6 meses de idade. Você balança, sabe esse chacoalhinho de criança? Sei. Você chacoalha. Uma das crianças faz assim, fica assustada, né? Ela fica mais... E a outra continua dormindo tranquila. Tenta adivinhar qual vai ser o introvertido e qual vai ser o extrovertido. O introvertido é o que está dormindo. Exatamente. O Porque contrário. ele tá Não? É exatamente ao contrário. Porque o introvertido, ele é mais sensível. Ele quer menos estímulo. Então, a criança que se assusta muito fácil, ela é introvertida. Ela tende a uma introversão. Ela vai perder energia com muito estímulo. Então, esse tipo de pessoa precisa ficar mais isolado, ficar mais quieto. Então, por exemplo, ambientes de trabalho, é comum eu atender executivo que perde muita energia porque não tem a oportunidade de ficar no seu canto quietinho, de ter o seu espaço fechado. Então, hoje, você entra nas empresas, aquele espaço aberto, aquele monte de gente. E acha que é bom para todo mundo. Não, é bom para todo mundo. É uma regra geral. E não é. 1/3 a metade das pessoas são introvertidos. E repito, não pense porque é facilidade de falar em público. Eu vou confessar, de público. Eu sou mega introvertido. Você é introvertido? Sou. Todo mundo pensa, acha porque eu acho que você é extrovertido. Então, porque eu falo com facilidade, não tenho problema nenhum. Você é introvertido? Eu sou. E vocês são introvertidos? Você é introvertido? Acho que eu sou meio a meio, extrovertido e Não, como meio a meio? Não pode ser meio a meio. Às vezes eu acho que eu sou intro, às vezes eu acho que eu sou extro. Existe isso em algumas situações? Não, a pessoa ou é introvertida ou extrovertida. Tem que se perguntar o seguinte: ganha energia ou perde energia na maior parte do tempo com muita gente? Com muita gente energia. Eu ganho. Extrovertido, então, ponto final. Ponto final. Ponto final. Você não é mesmo? E Não você? dá pra oscilar, Eu então. sou introvertido, mas quando eu tava na casa no Big Brother, eu já era extrovertido. Tem casos que eu me sinto que eu sou introvertido, que eu sinto que eu sou Olha, basicamente, o introvertido, ele perde energia com as pessoas. Ele precisa de intimidade. Você se sente sugado, você se sente assim? de vez em quando eu sinto. O introvertido, assim, ele tolera 4 pessoas no máximo. Então, você não percebe, porque o introvertido, ele conversa, contanto que sejam 3, 4 pessoas. Acho que é por causa disso que eu tinha tanta briga lá na casa, então. Você era quando tinha mais gente, era o briguento. Quando tinha mais gente... calminho? Parece que eu sou, assim, que nem eu digo, assim, sou introvertido às vezes, nos casos, mas, por exemplo, na casa, quando tinha muita gente, eu já me sentia mais, eu já brigava, atuado. Já era mais... A gente até separou uma das suas brigas, quer ver? Ixi, qual delas? Não sei qual, olha lá. Vamos ver, qual delas foi, dá água na cama. Oh my god, I'm actually freezing my titties up. Perceber que a cama tá molhada. Quem ajudou? O Thiago. Look what you're doing in my bed, Charlie. So come here. Come here. O que ele tá? Vocês estão brigando por quê? Eu cheguei no quarto e eu já tava maluco que eles não me deixavam dormir. Daí quando eu olhei, tinha água jogada na minha cama. E eles faziam de propósito, que eles sabiam que eu sou nervoso, pra me irritar. Yeah, Daí it's a quando... joke, but I'm going to sleep in this bed.
Olha lá. No, no. Daí ele falou, você dorme na minha cama, que eu durmo na sua. Eu falei, mas eu não, eu queria mesmo brigar ali, né? Tá a fim de uma encrenca. Isso. Não entendi. Só pra me irritar. Sabe quando... as pessoas sabem, geralmente meus amigos acham engraçado quando eu tô brigando. Então as pessoas dão risada. Fica tipo uma caricatura. É, eles dão risada, daí eles gostam de fazer as coisas exatamente pra me provocar. Isso é sacanagem. É. Gente, mas quando Olha lá, você agora a briga foi porque o Big Brother me chamou no confessionário. Porque a minha briga era, por que não chama ele? Vou chamar, né? Os dois estavam brigando, ó. Eu fiquei nervoso que me chamou imediatamente, daí que eu fiquei maluco. E aí quando você foi pro confessionário, o que falaram? Eu falo, por que você me chamou no confessionário? Olha lá. Immediately. Didn't you see what they were doing? Mas você brigou, Até com o inglês me confundia, ficava maluco. com o Big Brother? Não, com o Big Brother é o que eu mais brigava. Eu ia lá na câmera e chutava todo o confessionário e Mas como gritava. você pode brigar com o grande chefe? Não, mas lá todo mundo brigava, porque eles deixavam a gente, eles faziam de propósito. Pra irritar. Pra irritar, É eles diferente tiravam do a Big Brother comida. daqui? É, porque aqui É eles diferente, aqui é uma eles coisa- ganham carro, ganham, não é? Que vocês ganham carro, ganham tudo. casa, Você não fazem ganhava provas. nada lá? Lá a gente não tem prêmio intermediário. E além disso, quando a gente tá numa casa, entre amigos, e com piscina, tudo, Sai fica de todo cima, mundo Thiago. numa boa. Só que quando tiram a comida, aí tirava a comida exatamente pra gente brigar, pra gente ficar maluco. Tinha vezes que a gente fazia jantar, assim, que a gente tinha passado a prova da comida, a gente fazia jantar. E daí tava tudo pronto. Daí chegava uma hora o Big Brother falava, por favor, todo mundo na sala. A gente ia pra sala, sentava lá na mesa, eles trancavam a cozinha. Quando a gente ia na cozinha, tinham jogado tudo no lixo. Lá uma semana antes de acabar o programa, acho que 2 semanas antes, eles tiraram tudo. Piscina, sala de jogos, livro, tudo. Então, tipo, a gente tinha só o quê? Brigar e se divertir entre a gente, né? Essa manipulação faz parte desse jogo na medida que a gente consegue irritar mais as pessoas quando se tira o mínimo necessário? Ela vai ao extremo dela? É uma pirâmide. Nós começamos com a necessidade básica, que é a necessidade de proteção individual, a necessidade de comer, não sentir frio excessivo, calor excessivo. Depois você vai subindo nas suas necessidades até chegar a uma realização mais espiritual. É uma pirâmide que a gente vai subindo. Então, o que esses programas fazem, na verdade, não é entrar só na intimidade, é quebrar a pessoa, né? O objetivo desculpa, mas é um pouco sádico, né? Porque é uma coisa sádica no sentido de você ver a explosão da pessoa, o que ela tem, o limite dela, e tentando até o que ela tem de pior, né? Essa coisa da gente apreciar a vida dos outros pela televisão não é de hoje, tá, gente? Isso aí, olha, os gregos antigos adoravam os semideuses que estavam lá no Olimpo, né? Quer dizer, que fofoca é do ser humano mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente Todo queria mundo gosta. todo mundo gosta. A gente Participa. Por mais fala assim, não participo muito. Mas gosta de ouvir, gosta de saber o que está acontecendo. gosta de saber o que está acontecendo. Mas você acha que mostraram o seu melhor ou o seu pior no Big Brother, já que o Dr. Ciro falou disso? O meu melhor, porque melhor. eu sou muito espontâneo, sou muito risonho, gosto de conversar, e assim, nunca fui de brigar, na casa nunca brigava. Acho que eu discuti umas 2 vezes com a Lia, assim, mas foi... Tranquilo. Super tranquilo. E falam que dependendo do que eles mostram no Big Brother, é o que marca aqui fora. Se aparecer muito chorando, você vai ser o chorão. Se aparecer muito brigando, vai ser o brigão. E você foi o brigão, Rodrigo? Eu acho que eu era engraçado no começo, porque até a metade do programa eu acho que estava me adaptando, não tem essa de ficar se adaptando no ambiente quando tinham mais pessoas na casa. Por isso que o senhor falou do introvertido, que quando tem mais gente, né? Eu acho que eu fui me soltando, daí até a metade do programa as pessoas iam sendo eliminadas, porque eu fiquei até a final, né? E daí eu comecei a ser o brigão da metade pro... que daí já não dava mais pra segurar, eu esqueci que tinha prêmio, que me arrependi de ter esquecido. Eu devia ter pensado mais no prêmio. Mas esquece mesmo. Esquece. A tensão é tanta que você não lembra de nada. Você só pensa, assim, porque como eu nunca tinha feito, eu me formei como ator aqui no Brasil tudo, mas eu nunca tinha feito televisão. Então lá dentro da casa, eu não tinha essa ideia de que me conheciam, de que eu estava num programa. Eu sabia que eu estava no Big Brother, mas não dá pra associar. Daí eu tinha vergonha, assim, da produção, eu não tinha essa associação de que estavam me assistindo em casa, isso, aquilo. Você esquece das câmeras. Esquece do prêmio, principalmente. Que eu brigava e esquecia que tinha um prêmio de 100 mil libras, que valia 300 mil reais. Esqueci completamente, saí de lá sem o dinheiro, sem o prêmio. Sem nada, né? Não tinha prêmio intermediário. Não tinha prêmio intermediário. Mas isso também é uma forma da gente aprender, doutor Ciro, a se controlar mediante uma situação extrema de estresse. Digo isso porque o que eles passaram lá, claro que é diferente, porque são muitos dias, mas no dia a dia, as pessoas explodem por nada hoje em dia, por uma tolice.
É verdade. O nosso equilíbrio emocional dá para comparar com uma balança. Imagina, essa balança de criança, né? Põe duas crianças de cada lado. Então, assim, o que você deseja como equilíbrio emocional? Estabilidade? Balança não para. Você deseja uma flutuação mínima. É até pouco divertido se a vida não tivesse essas flutuações. É muito chato. Muito chato, tudo parado. Então, agora, grandes flutuações, isso é indesejado. Então, se você tem um episódio de ansiedade, um episódio de depressão, irritabilidade, é sinal que essa balança está se mexendo. É normal. Nós temos aí um mito de que todo mundo tem que estar feliz, tem que estar calmo. Quem é feliz todos os dias? Não, impossível. Isso é mito. Isso é mito. Uma doença. Aliás, a pessoa vive fora da realidade. Fora da realidade. Por exemplo, você chega o politicamente correto. Oi, tá tudo bem? Tá. Põe um sorriso. Se vira, põe um sorriso na cara e fala que tá tudo bem. Mostra que tá legal. Tá tudo bem, né? Não tá legal, não é assim. Você não tem que tá bem 24 horas por dia. Você é pessimista, falar tá tudo bem. Não, tá péssimo. Isso é o outro lado da balança, né? Então, quando a gente acordava, a gente colocava também qual era o humor. Estava sentindo ruim, péssimo, bom, feliz. Isso é interessante. Mas foi legal você falar do acordar. O acordar num determinado estado de espírito também pode demonstrar como está o nosso corpo? Quer dizer, uma vez que você não teve influência nenhuma, você simplesmente acabou de acordar? Então, influência teve porque você está dormindo e você está vivo, né? Quer dizer, não, influência assim, ninguém te irritou, não te causou nada. Assim, não, mas você está processando. Você foi irritado o tempo todo, você passou por uma série de situações estressantes o dia todo. Quando você vai dormir, isso é processado, isso é digerido de alguma maneira. O teu cérebro, o tempo que a gente está dormindo, a gente passa um terço da vida dormindo. É muita coisa. É muita coisa. Você acorda mal-humorado, então? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você dormiu mal, porque o colchão era ruim, ou pode ser que você teve algum sonho que precisava ser processado e isso mexeu com o teu sono, ele não aprofundou, por exemplo, os sonhos que foram necessários e você não reciclou, a grande palavra é essa, você reciclar. Nós temos uma capacidade de nos curarmos impressionante. Os médicos que trabalham, e já somos vários, que trabalham com a medicina mais integrativa, eles buscam exatamente isso. Eu faço clínica geral psiquiatria, a gente busca o que eu preciso dar para essa pessoa ela ir se reequilibrando, não parado, mas é o equilíbrio dinâmico, como quem anda de bicicleta. Com o mínimo de oscilação. Com o mínimo de oscilação. Muito distante uma da outra. Com o mínimo de oscilação. Isso é saúde. Né? O que é saúde? É você conseguir manter essa... E no Big Brother, o que é feito? Por exemplo, né? Põe um tijolo. Quer dizer, então você fica oscilando o tempo inteiro. Propositalmente oscilando. Agora a gente tem 4 pessoas, né, na final agora, nesses últimos dias aí de Big Brother. Pessoas que já tiveram, aqueles que a gente tinha mais afinidade que saíram. Alguns que formaram pares e que também estão sozinhos. O grau de estresse dessas pessoas é, de fato, num limite tão alto, tão severo, que elas podem muitas vezes se mostrarem nesse momento completamente diferentes do que elas são? Olha, é levado ao limite, essa situação também não é exclusiva de Big Brother, todo o treinamento militar, por exemplo, os militares passam por situações extremas, porque ele tem que aprender a manter a calma. Você imagina se um soldado que fosse xingado na rua, um soldado militar, um policial militar, já puxasse a arma, não pode, ele tem que estar acostumado a ser estressado, ele tem que se estressar e permanecer sob controle. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, o indivíduo não perde a perspectiva de controle pessoal porque ele tem uma perspectiva de tempo e ele tem uma perspectiva de ganho. Então ele sabe que daqui 4 semanas, sei lá quanto tempo, ele sai, ele sabe que ele pode ganhar um prêmio XPTO, ele sabe que ele está sendo visto, isso faz bem para o ego dele, ele já está ficando famoso, então ele está tendo um ganho. Mas ele tem uma perda com o ego, que ele fala, o quê? O Rodrigo vai ganhar, eu não? Vou tombar esse cara. E daí que começa aquela falsidade no programa. A competição. Exato, porque eu acho que o Big Brother é um ambiente mais falso, porque em todas as profissões tem aquela competição de falsidade, de um quer passar a perna no outro, mas no Big Brother é um lugar que fica bem exposto isso. Porque todo mundo se faz de amigo, todo mundo se ama, que é impossível você entrar numa casa, já manda a pessoa, né? Já dando beijo, já manda a pessoa, não sei o quê. E quando vai chegando nos últimos dias, conforme você sabe. Calculista também, mostra o pessoal calculista, às vezes até fria, né? Tem gente que demonstra, eu, por exemplo, sendo agressivo, brigando, tudo, talvez isso... Na minha opinião, é melhor você ser agressivo e mostrar o que você está sentindo, porque tem muita gente que quietinha, vai pensando, e vai planejando, e vai querendo derrubar o outro, que nem na casa. Tinha pessoas que você jamais diria que iam se dar bem, e a menina que era quietinha, boazinha, não sei o que, tá planejando tudo, ganhou,
e depois modificou completamente, assim. Ela era falsa, assim? Não, nós éramos super amigos na casa, né? Nós éramos Mas quando vocês saíram? Na final a gente saiu. Não, e quando você saiu, você manteve contato com ela? Não, na final ninguém, aquele amor de todas as pessoas acabou no dia seguinte. Cara, o menino chegou em mim, sabe o que o menino falou? O menino falou assim pra mim logo que eu saí da casa, não um menino, um cara lá que eu brigar na casa, tudo, ele virou pra mim, a primeira coisa que ele disse, agora não tem câmera, viu? Eu arrebento sua cara aqui. A primeira coisa que eu vi logo que eu saí, juro pra vocês. Que horror! Lá dentro a gente cria um mundo, então assim, a gente sente muito mais. Se a gente sente a gente sente 10. Bem mais tenso, então, intenso e tenso também, né? E então aqui fora muda muito, assim, tem amizade, mas não quanto lá dentro, porque lá você precisa de amor, você precisa de uma amizade, você não tem a sua família, você não tem os seus amigos, você está desestabilizado emocionalmente. Às vezes tem uma impressão que quando a gente é um pouco mais estourado, a gente se liberta de alguns sentimentos negativos. E quando a gente guarda as emoções, parece que aquilo vai corroendo e vira um vulcão, explode a qualquer momento. Na prática é assim, doutor? Então, originalmente a gente acreditava que as emoções como a raiva, elas deveriam ser colocadas para fora. Então era estimulado a expressão emocional, olha, desabafa, xinga, só com uma almofada, faz alguma coisa. O que a gente sabe, com certeza, hoje, é que isso dá um alívio provisório. Mas não resolve. Não resolve. Na verdade, o que resolve seria você dar uma saída criativa. Essa expressão é importante. Uma saída criativa para a raiva. Do tipo? Por exemplo, vamos imaginar uma situação comum aqui para São Paulo. Eu estou dirigindo e alguém me dá aquela fechada no trânsito, magnífica, que você tem vontade de jogar o carro em cima, xingar, bater, morder. Bater para ignorância. As famosas brigas de automóvel, descontar, né? Aqui, porque você foi aviltado, né? A pessoa abusou. Como é que você faria uma saída mais criativa? Você pode reinterpretar. Tipo? Por exemplo, você pode zoar, falar, bom, esse cara tá, coitado, ele tá indo buscar a mamãe dele no emprego dele, lá em certas zonas aqui de São Paulo, você pode brincar com isso. Você pode falar assim, olha, sei lá, ele tá com um problema pessoal, ou essa pessoa é uma pessoa muito agressiva, começa a dar explicações alternativas. Desviar a sua atenção. Quebrar o ciclo vicioso, quebrar na verdade, um automatismo mental que é imediato, porque sempre que você é aviltado, tem uma região do cérebro muito antiga que inunda, literalmente inunda o seu cérebro de hormônios. E aí você tem uma reação agressiva. 10 segundos depois, se você respirar e começar a contar uma história para você mesmo, 10 a 15 segundos, e se você olhar de uma outra maneira, contar uma outra história, nem precisa que seja verdadeira, porque você não sabe. Sim, você não interessa. De verdade, uma música também é bom também para mudar o clima, né? A música. É mudar, você muda a trilha sonora interna. Olha que legal, Você muda a sua trilha. Isso é um treino, né? É um treino. E aí você começa a conversar com você mesmo, se chama terapia cognitiva, né? Olha, o Big Brother Brasil devia te contratar. É verdade. Devia mesmo, não? Para você passar isso para as pessoas começarem a passar boas mensagens nesse sentido. Quer dizer, é um aprendizado, gente. Ninguém nasce sabendo como se reequilibrar. Olha, não apenas esse reequilíbrio, existem descobertas recentes, não sei se você sabe, eu estou com um blog no Terra, fui convidado, agradeço até o convite do portal Terra, e estou com um blog de medicina e saúde no Terra. E o último post aí que eu coloquei foi exatamente sobre uma descoberta recentíssima, que é o seguinte: as pessoas que vão falar em público e que têm medo, por que elas se sentem tão mal? Porque elas pensam, elas imaginam que as pessoas vão perceber que a mão dela está suando, que ela está vermelha, que ela está tremendo. E aí mais e treme aí mais. Que piora. Se ela simplesmente conversar com ela mesma e falar, olha, 99% das pessoas não vai perceber que eu estou nervoso. Melhora a performance 30% a 50%, só isso. Só de um jeitinho simples desse? Só um jeitinho simples. Agora, a gente está falando aqui de uma situação de estresse, tudo bem, de um Big Brother Brasil, mas, como foi dito muito bem por vocês três, tem um prêmio envolvido, tem um tempo. E quem está preso? Numa penitenciária, por exemplo, quer dizer que você vai ficar por anos. Olha, a capacidade de adaptação do cérebro é alguma coisa impressionante. Eu nunca fiquei preso, não tive essa experiência, felizmente, mas o que a gente sabe é o seguinte: o período de adaptação do indivíduo, pior, leva de 1 a 7 dias. Depois desse tempo ele começa a se acomodar. E na verdade a gente de fora imagina que a situação é pior. Por exemplo, uma pessoa que perdeu as pernas, né, que teve uma desgraça, que perdeu um braço, num primeiro momento ele vai ficar muito mal. Se você visitar essa pessoa depois de 30, 60, 90 dias, você vai ver uma modificação. Já é uma outra pessoa. Ela já se alterou, ela já se reconfigurou. Nós temos a capacidade da neuroplasticidade, desculpa o palavrão médico, mas os neurônios, eles adquirem novas formações mesmo. Outras áreas cerebrais
aumentam, se recriam, é natural. Para ter uma comunicação diferente entre essas células e um resultado diferente. Para ter um resultado diferente, totalmente. Por exemplo, você pega, morou em Londres, os taxistas de Londres foram bem estudados. Quando ele começa, eles têm que saber muito bem a cidade, eles passam por uma prova, eles decoram todos os detalhes da cidade. Então fizeram um exame de ressonância bem complicadinho, bem sofisticado, para ver o cérebro dessas pessoas antes e depois. As áreas responsáveis pela coordenação espacial dele aumentou de tamanho, cresceu o neurônio. Então isso é muito interessante. Nós temos a capacidade inata, nós nascemos assim, com essa capacidade maravilhosa de reprogramar literalmente o cérebro, fazendo outras células nascer. E na verdade até tem esse ramo da medicina integrativa que propositalmente usa instrumentos para facilitar esse processo. Quer dizer, eu sei disso, eu não vou tentar num primeiro momento, claro que às vezes tem que usar medicação, mas num primeiro momento já entrar com antidepressivo. Foi o que você falou uma vez que você esteve aqui sobre a síndrome do pânico. Sim. Quer dizer, você sente que você vai entrar em pânico e ao invés de você ser dominado pelo pânico, você dominar a situação. Então, através da respiração adequada, dos pensamentos, eu sempre lembro de você, para a gente não ter pensamentos catastróficos. Isso, catastróficos é bom. Então, quando você começou a pensar e você vê que aquele pensamento vai para o mesmo caminho, pense em outra coisa. O problema mental diferente. O problema não é o problema é a catástrofe que você faz do problema. Você aumenta você aumenta, amplifica, aquilo vira uma... Eu lembro de uma cena do Harry Potter, que eu adorei, eu não assisti todos os filmes, mas essa cena me marcou muito, que era do bicho-papão, né? E ela falava, olha, você sabe como é que você combate o bicho-papão? Sabe do que o bicho-papão tem medo? E eles todos assustados, que era um bicho mesmo, né? Sim. Da luz. Ilumina o bicho-papão. Ele não gosta que você ilumine. Então, os nossos medos, eles são muito assim. Quando você joga a luz, quando você encara aquilo, ele deixa de ser de ser tão catastrófico. Ele passa a ser simplesmente real. Ele passa a ser real. Isso. E aí você ganha senso de controle, que é o que nós precisamos desesperadamente na vida. É isso que se faz muitas vezes com as pessoas que estão, de alguma maneira, cerradas, presas em algum lugar, confinadas em algum lugar. Se der tempo, eu ainda conto de uma experiência que teve que ser interrompida médica. Qual? Bom, olha, eram 2 andares de um lar de idosos. Então, eles tinham basicamente a mesma rotina, igual para todo mundo. Chegaram num andar e falaram o seguinte, olha, vocês aqui é o seguinte, pode acordar entre 7 e 8 da manhã, até as 9, 9 e meia, fica tranquilo para tomar teu café da manhã, ele é bem gostoso, sempre tem pão, tem manteiga, tem uma geleia. Depois, olha, você tem aqui o canal, a televisão que você pode ficar assistindo, tem 3 canais que você pode escolher, pode sentar onde você quiser, joga... Não tem muita regra. Não tem muita regra, aparentemente, porque chegaram na mesma estrutura, no andar de baixo, no andar abaixo, e falaram o seguinte, olha, é o seguinte, levantar da cama até 8 e meia, café da manhã tem esse pão e essa geleia, é isso que você tem que comer. Canal de televisão tem 3 para escolher, escolhe logo, vocês vão ter que escolher isso, só que pode assistir. Enfim, tiraram o senso de controle. Bom, essa experiência teve que ser interrompida porque a mortalidade, aonde as pessoas sentiam que tinham menos senso de controle, né, foi tamanha que a comissão de ética mandou interromper o experimento. Então, mas, sinceramente, foi dito praticamente a mesma coisa de formas diferentes. A situação era exatamente a mesma. O que nós precisamos é da sensação de ter controle. Então, o grande truque que nós temos na vida, para enfrentar as dificuldades da vida, é retomar a situação, reinterpretar a situação de tal maneira, de modo a que eu ganhe uma sensação de que eu tenho algum tipo de controle, mesmo que eu não tenha. E uma vez que a gente se sente no controle da situação, fala, só vai depender de mim, então eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. Isso é ótimo. Vou começar a praticar isso também. Bacana. Oh, muito bom. Olha, você quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Ciro Massi, que é psiquiatra, mas também clínico geral, pode acessar o site vitalitadeintegral.com.br. Vitalitadeintegral.com.br é aquela medicina integral que a gente busca, aquele equilíbrio, obviamente não paralisado, mas com um mínimo de oscilação que a gente consegue atingir também, né, doutor? Sem dúvida.